A transmissão? Bem-vindo você que está em casa, ao CBD, essa manhã. Nossa lição de número 4 da revista A Fruta da Estação. E a gente vai falar sobre a fruta da estação e os seus 9 gomos. É uma apresentação sobre o assunto, né, que a gente vai tratar ao longo de toda essa revista. Hoje a gente vai falar sobre... vai entender, né, melhor o fruto do Espírito como um todo. E depois a gente, nas próximas lições, a gente vai, como se fosse abrindo a tangerina e tirando gomo por gomo. A gente vai tratar de cada virtude separadamente. E hoje a gente vai ter esse entendimento num todo sobre o fruto do Espírito. E aí, nada melhor de poder fazer isso aqui com a gente, comigo aqui hoje. Na verdade, eu vou ser um mero mediador aqui, né? Porque hoje a gente, né, de calibre alto. Então, o pastor Denilson, vem cá, e o nosso amigo diácono Rogério, vem cá. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Um aplauso aí. Amém, glória a Deus. E hoje vamos falar, hoje será que tem polêmica? Eu vou até me preparar aqui, que toda vez que o Rogério está aqui, é uma enxurrada de perguntas e de comentários. Abre aí comigo a revista, na lição de número 4, é a página 24 da revista. A gente vai falar aqui, o pastor, eu vou abrir aqui com o texto, o pastor vai fazer esses 2 primeiros pontos, depois o Rogério vai fazer o ponto 3 aí. Vamos lá. E a gente vai conversando aqui entre a gente. Você que está aqui, né, tem o meu número aí, um WhatsApp, ou o número da igreja, pode mandar, tá? Se tiver um comentário, se tiver uma pergunta, manda para o meu número ou para o número da igreja. Acredito que todos vocês tenham esse número salvo, senão a gente pode colocar no telão o número da igreja também. E você que está em casa também, pode escrever no comentários aí da transmissão, ou também, quem tiver o meu número, o número da igreja, pode mandar direto também para o WhatsApp. E aqui a gente vai pontuando e vai conversando e vai interagindo da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá. Para gravar na mente e no coração. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Introdução, né? A gente vai falar agora sobre essa ideia, né? Esse conceito do fruto do Espírito. E passar a palavra aqui para o meu pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia você que está aqui, você que está em casa. É um prazer estarmos juntos e podermos partilhar dessa visão espiritual do que Deus quer nos ensinar e quer nos trazer e moldar a nossa vida, porque a palavra ela vem para não apenas para conhecimento, mas ela vem para nos trazer luz, revelação. E essa revelação nos traz um entendimento e um conhecimento onde a gente precisa sair da escuridão, sair das trevas e vir para a luz, e vir para uma atitude, uma posição aonde somos vistos, aonde somos manifestos, aonde podemos trazer à existência o liberar dessa palavra, o fluir dessa palavra através das nossas vidas e nossas ações. Então vamos conversar, introdução aí da revista. A palavra grega, traduzida por fruto ou fruta, é karpos no grego, que também tem o significado de resultado. É encontrada 66 vezes na Bíblia, que por sinal, a Bíblia também é composta por 66 livros. Coincidência ou não? Muito interessante. Sendo usada de maneira metafórica, com várias ocasiões apontando ao resultado de nossas ações, tanto daquilo que plantamos do que em nós foi plantado por Deus. Este é o tema desta aula, o fruto que o Espírito Santo plantou nos salvos,
a fim de que o mesmo seja praticado, desenvolvido e observado em seus 9 gomos, tomando por empréstimo o exemplo da subdivisão de uma fruta, como os registrados no texto de fundamentação desta lição. Tratemos a seguir das 3 direções para as quais devemos desenvolver esse fruto espiritual. Bom, vamos primeiro meditar sobre essa introdução, que diz aqui claramente para nós, que eu falei em poucas palavras antes de ler. A palavra fruta ou fruto, ela no grego tem um significado de resultado. Como eu disse, é algo que a gente precisa mostrar. O resultado é aquela fórmula matemática que você utiliza, ou as equações matemáticas que nós utilizamos, x mais y igual a xy. Ou seja, o resultado da soma, o resultado da divisão, o resultado da multiplicação, o resultado da subtração é x. Então, na nossa vida, o resultado, ou seja, o fruto, o que nós trazemos de observação de uma vida que ou você retira, ou você subtrai, ou você multiplica, ou você divide. Dentro do nosso contexto aí de uma visão matemática, o que é que nós precisamos adicionar? Claramente, o texto nos diz aqui que existe o fruto do Espírito, que tem 9 gomos. Então, já de cara, a gente precisa entender que esse fruto, ele vem completo. Esse fruto vem completo. Talvez você diga, eu não gosto desse gomo. Não existe isso. Esse gomo está muito azedo, esse gomo não está tão doce. Não existe isso. No fruto do Espírito, vamos chamar aqui, é um fruto por inteiro, e ele é um fruto perfeito. Não sei se você já teve a oportunidade de chupar uma laranja importada, né? Que infelizmente só a importada que parece que é boa. A laranja Bahia, ela é muito doce, mas a laranja Bahia importada, meu Deus do céu, é impressionante, né? Você come, o quilo dela é muito caro, o quilo da laranja importada é cerca de 17 a 20 reais atualmente. O quilo, tipo assim, 3, 4 laranjas, você já tem aí que pagar quase 20 reais por 1 quilo de laranja. E quando você abre a laranja, ela é realmente assim, algo muito perfeito, é muito doce. Não tem como você escolher o melhor gomo ou o pior gomo, não existe isso. Então vamos imaginar que o fruto do Espírito é como essa fruta perfeita, que não tem como você escolher um gomo, eu vou comer esse daqui e vou deixar o outro ali. Não existe isso. Talvez na nossa cabeça aí, né, no gostar ou não gostar, mas o fruto do Espírito, ele é como uma única fruta perfeita, com gomos perfeitos, e todos eles são necessários nós adicionarmos à nossa vida. Nós necessitamos comer o fruto, necessitamos absorver esse fruto, cada gomo dele. Não dá para escolher, isso a gente vai ver mais para frente, cada vez que a gente for trabalhando os 9 gomos, a gente vai ver o quanto nós precisamos comer cada um desses gomos. Todos os gomos são imprescindíveis para a nossa vida. Então, o resultado é encontrado, essa palavra é encontrada 66 vezes, e isso nos mostra, vamos imaginar, a Bíblia, ela é completa em si. Então, da mesma forma, a gente pode entender aí, num contexto bem aqui, achismo, né? Metafórico. Vamos dizer, é completo, tem que ser completo para mim, tem que ser completo para você. Não pode ser uma coisa só do que eu gosto, do que eu não gosto. E aí a gente encontra, encontrado metaforicamente, apontando o resultado de nossas ações. É tudo que você faz, demonstra se você comeu ou não do fruto. Daquilo que nós plantamos, e o que é que você tem plantado? Você planta aquilo que você é. A semente nunca é diferente
de onde ela veio, da origem. Se você planta um tomate, a semente que vai nascer do fruto do tomate é semente de tomate. Você sempre vai reproduzir, ou você sempre vai plantar aquilo que você é. Aquilo que você possui é o que você vai mostrar de resultado do fruto que você é. Daí a importância de você comer, da importância de você expressar, da importância de você mostrar. Para falar sobre isso, aí o que eu falei, a lição ela é muito pequenininha, são só 2 páginas, poucos tópicos. Aí a gente vai meditar, a gente vai buscar, a gente vai procurar, e aí a gente começa a meditar. Tipo, o processo para produzir o fruto. Como é esse processo? Nós precisamos olhar do ponto de vista agrário, do ponto de vista de quem planta, do ponto de vista de quem trabalha na agricultura. As árvores dão frutos porque certas coisas acontecem em suas vidas. A árvore não simplesmente ela dá fruto. Ela dá fruto para ela chegar ao ponto de dar fruto, de mostrar ações, como a gente está falando aqui, é o resultado. Então, peraí, se eu vou mostrar o resultado, eu tenho que passar por algumas situações. A árvore não simplesmente, você não chega ali e de repente planta uma árvore hoje e a árvore amanhã já está dando fruto. Não é assim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui passou lá no jardim de infância, fazendo a experiência do feijãozinho. Né? Todo mundo aqui fez isso. Se não fez, pelo menos os seus filhos fizeram. E todo mundo sabe que você planta ali o feijãozinho lá no algodão e somente depois de alguns dias é que vai começar a brotar as raízes. Mas espera aí, alguma coisa tem que acontecer. A primeira coisa que acontece com uma árvore, para ela vir a se tornar uma árvore, é ela morrer. Como semente, ela morre. Nenhuma árvore pode produzir, crescer, vir a se tornar uma árvore, chegar a dar fruto, sem primeiro ela morrer. Ela é uma semente. Toda árvore foi uma semente. Toda árvore nasce como semente. E o que mais incrível eu sou um apaixonado por planta, eu sou um apaixonado por plantar coisas. Essa semana mesmo estava separando sementes de pimentão, para plantar pimentão novamente. Separei semente, semana passada, semente de tomate. Eu já tive uma colheita de tomate há alguns meses lá em casa, muitos tomates, e já acabou, fiz a limpeza, e agora estava preparando semente para plantar semente de tomate italiano. Preparei as sementes. Peguei as sementes do tomate italiano, que nós consumimos, a semente, coloquei-as para secar, e uma vez que elas estiverem secas, ficam alguns dias ainda em ponto de morrer, em ponto de secar e você olhar e falar, não tem mais vida, não tem mais nada. E ela ficou justamente dentro de num processo de secagem para que ela viesse a morrer. Você não pode simplesmente pegar a semente do fruto que você está comendo e plantar. Você precisa levá-la a um processo de morte. Daí a gente olha para nós e a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente diz, Senhor, eu te quero, Senhor, aceita a minha vida, me aceita, eu quero ser teu, eu quero viver para ti. E você já vai dar fruto? Espera aí, gente, existe um processo. E nesse processo, a primeira coisa que acontece comigo e com você, no processo do Espírito, onde nós possamos vir a dar frutos, a primeira coisa que acontece é a morte. Jesus faz essa ilustração lá em João capítulo 12, versículo 24. Pode colocar aí para mim, por favor? João 12, 24.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quantas vezes eu já plantei e não nasceu nada? Quantas vezes você já plantou e não nasceu nada? Isso de forma natural que eu estou falando. Essa é uma realidade espiritual também, por isso que o Senhor usa essa palavra metaforicamente. É como um exemplo, é como uma parábola para a nossa própria vida. Se você não morrer, você vai ficar só. Daí você vê muitas pessoas no contexto igreja, no contexto comunhão, congregacional, aonde a pessoa entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, uma década, 2 décadas, a pessoa está na igreja, a pessoa está recebendo, a pessoa está vivendo dentro de uma comunhão plena, aonde muitos estão dando frutos, muitos estão produzindo resultados pelo fruto do Espírito, mas de repente você olha para uma pessoa, alguém que deveria estar produzindo e não produz, aí você pergunta, por que será? A primeira coisa que precisa acontecer numa árvore é morrer. Para ela se tornar uma árvore, como semente, ela precisa morrer. É o básico de qualquer plantação. Você precisa morrer. E, infelizmente, muitas pessoas não morrem. E porque não morrem, elas ficam só. É triste quando você planta algo e você fica esperando. Aí você olha, já era o tempo de ter produzido, já era o tempo de ter brotado, já era o tempo de ter crescido, já era o tempo de ter espalhado as raízes e começar a surgir. Aí você vai olhar, nada. Quem planta, espera. Quem planta, espera. Isso também é algo muito interessante no aspecto de quando você... a Bíblia também fala sobre o aspecto da oferta. Vou abrir um parênteses aqui. Muita gente fala, você não deve ofertar esperando receber nada de Deus. Pelo contrário. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que a oferta é como semente. Então, se você planta, é óbvio que você vai receber. Senão o Senhor não usava esse texto, o apóstolo Paulo não usava esse texto, metaforicamente falando, da oferta como uma semente. Querido, Jesus fala isso também, você vai plantar a 30, 60 e a 100 por 1. Tudo que você planta, você tem colheita. Depende da terra, depende da rega, depende da poda, e aí são outros aspectos que a gente precisa também, de alguma forma, entender que a nossa vida precisa de tudo isso. Mas voltando ao que a gente estava falando inicialmente, se eu não morrer, eu fico só. Pastor, sim, sobre isso exatamente, né, agora que o senhor falou, semente não morrer, vai ficar só, né? Se eu não morrer, eu fico só. A gente vai ver aqui, hoje também vai falar sobre isso, principalmente na parte que o Rogério vai tratar também, o resultado, né, o fruto, vamos dizer assim, né, propriamente, né, o final, o que ele vai produzir, ele vem através da manifestação nas nossas vidas, né? Então, existem aqui os 9 gomos, né, que é o quê? É o mesmo fruto, né, o pastor está falando da laranja ou a tangerina, né? Você pega uma tangerina, vai comendo gomo a gomo, mas tudo é tangerina, é um fruto só. Agora, na nossa relação, e aí eu quero dizer no aspecto da relação um para o outro, né? Onde que isso é manifestado, vamos dizer manifesto? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Os 9 gomos, se a gente pensar nisso, são, para você manifestar isso daqui, é tudo em relações problemáticas, porque você vai amar aquele com quem você tem dificuldade, ou o seu inimigo, conforme Jesus ensinou. Você vai se alegrar em meio às circunstâncias, você vai
manifestar paz, sendo um pacificador. Perdão, gente. Você vai ser bom, né, num aspecto ali que, de repente, na relação não está legal, coisa, você tem que manifestar bondade. Então, quando você começa a manifestar essas virtudes, isso é um sinal, claro. O Espírito está produzindo esse fruto em você porque você já morreu. A semente morreu. Agora, se a semente não morre, aí a gente olha lá as obras da carne, porque é o que vai ser manifesto, ao invés do fruto do Espírito. As obras da carne serão manifestas. E aí, quais são as obras da carne? Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos, inveja, bebedeira, orgias. Quem consegue conviver com alguém que vive manifestando essas coisas o tempo todo? A pessoa fica sozinha, isolada. E aí sozinha, tanto no aspecto relacional, quanto também no aspecto com Deus. Porque as obras da carne manifestam uma vida de pecado. E o pecado, a gente já falou isso aqui em outras lições também. É como se fosse um guarda-chuva que impede a chuva da graça de Deus te alcançar. Eu acho que foi Isaías que colocou, né? Vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. E se a gente vive dessa maneira, olha o estado de solidão, de isolamento que é. Vive só e fadado à morte. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Você vê como, né, é diferente. Qual é a proposta para nós do fruto do Espírito, de manifestar essas virtudes? As obras da carne, elas são manifestas para a própria pessoa, pelo egoísmo. É por isso que não é fruto da carne, é obra da carne. Porque a pessoa, ela é para ela mesma, ela está se satisfazendo em todas as obras da carne, ela está se satisfazendo. E algo que a gente já comentou aqui, que vai ser muito falado, e você vai entender isso de uma forma ou de outra, ou você entende num estalo, ou você entende de tanto ouvir falar, que o fruto não é para você comer, é para o outro. Então, por isso, não é obra do Espírito, é fruto do Espírito. Porque não é para você, é para o outro. É aí que você morre. Porque quando em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo na fé. Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vive, então não é meu fruto, não é para me satisfazer, ainda que eu seja satisfeito, ainda que eu tenha prazer, ainda que eu sinta satisfação em viver para Cristo, mas eu morri para mim. Eu não tenho que me satisfazer, não tenho que me preocupar em me satisfazer. Quando eu procuro, no resultado do fruto, amar, ter alegria, paciência, amabilidade, amor, enfim, todos os 9 gomos são para os outros. E aí, a primeira coisa que a gente aprende é morrer para nós mesmos. Segunda coisa é que a árvore precisa passar por uma estação de crescimento, aliás, por várias estações de crescimento. Existem várias estações. Primeiro, crescem as raízes, depois, logo de cara, a raiz é a primeira coisa a acontecer. Ou seja, a primeira coisa que um cristão precisa ter é desenvolver a sua base. É desenvolver aonde você vai se firmar. Para que você possa crescer, você precisa primeiro crescer no fundamento, naquilo que não se vê, naquilo que não é manifesto, naquilo que ninguém está vendo, que é a sua busca pessoal, que é o seu relacionamento com Deus, que é a sua vida de oração, que é a sua busca pela santidade, e a santidade no conceito de querer viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, é fundamentar a sua estrutura para você poder crescer. Há quem veja, tem muito aqui
na beira da estrada, uma árvore, não sei se você já viu, ela é até muito bonita, frondosa, tem umas folhas grandes, mas ela não cria raízes. Sempre que tem um vento mais forte aqui, você vê alguma delas viradas. Ali na frente do fórum eu já vi pelo menos umas 4. Sempre que tem um vento, e ali o vento é bem mais aberto, sempre que tem um vento mais forte, ela tomba. Por quê? Porque ela não tem raízes para baixo, ela tem raízes para os lados. E ela não aguenta, não suporta. Há quem diga, e aí eu não tenho certeza, mas que o bambu, não sei se é o bambu japonês ou chinês, não lembro exatamente, mas é um tipo de bambu que quando ele aponta alguma coisa, ele já tem mais de 5 metros para baixo. E quando ele cresce, ele vai crescendo, 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 são aqueles bambus grossos, que ele não quebra de jeito nenhum. De jeito nenhum, enverga, mas não quebra, porque ele tem fundamentação. Nós possamos ser assim, né? Essa é a segunda coisa, porque... Pastor, só para uma pergunta aqui, nosso irmão Wanderson. Podemos concluir, então, que temos que morrer para o mundo, e aí sim, uma nova árvore de frutos doces nascerá. É essa a conclusão aí que a gente consegue chegar nesse ponto aí? Morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, morrer para a sua própria vontade, morrer para a vontade do mundo, porque o mundo sempre... Porque algo que eu vou ministrar hoje à noite, que é sobre o reino, né? Eu estou numa pegada de reino aqui que está me consumindo de forma agradável. Uma coisa que nós não entendemos, porque fomos criados nesse mundo, a gente acha que é desse mundo. A gente não acredita que veio de Deus, a gente não acredita que nascemos em Deus, que Deus já nos havia escrito a nossa história desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação da própria terra. Enfim, quando a gente fala morrer para o mundo, é morrer para o sistema. A palavra mundo aí é cosmos. Eu até tentei lembrar a palavra na semana passada, né? Eu falei cronos, não é crono, cronos é tempo. Cronos é tempo. É cosmos, que é o sistema, é uma organização. Quando você morre para o mundo, você morre para o sistema que você nasceu, que é o sistema onde a gente aprende a ser egoísta desde criança. A gente já nasce egoísta. A gente precisa dos nossos pais para nos ensinar os modos. Quais são os modos? Os modos de se viver, de compartilhar, o modo de ter relacionamento com todos os nossos amigos. Por isso a importância, e a gente vê aí com tristeza e preocupação, a geração atual das crianças que não estão estudando, não estão tendo relacionamento na escola com outras crianças de sua idade. Isso está sendo tirado das crianças. A oportunidade de se relacionar com outras crianças, de desenvolver o relacionamento uns com os outros. O que essas crianças que estão vivendo esse tempo de pandemia, elas estão sendo mais egoístas, estão ficando mais egoístas. Nós precisamos morrer para o mundo, sim. Precisamos morrer para o sistema que está sendo criado, o sistema que está sendo implantado e que foi implantado na nossa vida desde quando nós nascemos. E aí, assim como nosso pai e nossa mãe nos ensinam os bons modos, quando a gente morre para o sistema do mundo e a gente encontra Cristo, eu não sei você, mas eu já vi pessoas assim que se converteram, que abriram-se os olhos acima dos 50 anos de idade. E eu vejo as pessoas chorando, já vi pessoas chorando, dizendo: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi da minha vida, eu não conhecia, eu não sabia que viver em Cristo era dessa maneira. Ou seja, a pessoa quando vive para Cristo, quando ela encontra a verdade, é literalmente isso que é o resultado, é o esclarecimento, é a luz que brilha. Amém. Eu acho que é isso, né? Viver para Cristo, ponto 2 aí, devemos produzir frutos para Deus. Vamos lá. Produzir frutos para Deus. Para eu chegar a produzir frutos, eu nem sei quanto tempo eu tenho aí, né? Então, vai falando aí, moderador. Um pouquinho ainda. Produzir frutos para Deus. Tópico 2. Produzir frutos na semeadura da palavra
deve ser o alvo de todo discípulo de Cristo, o qual visa evangelizar a todos, como Paulo declarou aos romanos: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Romanos 1:13. Vale ressaltar que produzir frutos para Deus através da evangelização ou do discipulado é uma das maiores realizações do salvo, que lhe traz grande alegria, como declarou Jesus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Queridos, não tem coisa melhor, como eu disse lá na abertura, não tem coisa melhor do que você plantar e colher. É uma sensação gostosa, maravilhosa. Atualmente eu estou lá em casa com uma plantação de maracujá. Gente, eu já colhi tanto maracujá e tem tanto ainda brotando, tanto nascendo. Todo dia eu vou lá, eu olho a parreira de maracujá, eu fico observando e fico, maravilhado com o processo, né, dos insetos que vão lá e polinizam e transforma aquela flor, aquela linda flor, né, do maracujá. Daqui a pouco ela se fecha novamente e aí já começa a brotar aquela frutinha e começa a tomar corpo, começa a crescer e começa a ficar amarelinha e daqui a pouco está madura. Gente, não tem coisa melhor. Se você nunca teve a oportunidade de plantar e colher, arruma um cantinho na sua casa, vaso, planta em vaso, mas faça algo. Plante, por exemplo, pimentão é uma coisa que dá fácil. Seu próprio pimentão que você compra, todo mundo joga fora a semente, pega a semente, bota para secar, planta e depois você vai colher os feijão, o pimentão que você plantou. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa do que você plantar, aguardar e colher. Olha que coisa linda Jesus diz aqui: quando você semeia no reino, quando você semeia a palavra, quando você semeia, qual é o fruto que o Senhor espera que nós semeemos no reino? Qual é o fruto que o Senhor espera que nós possamos dar? É o fruto do evangelismo, é o fruto do discipulado. E o que isso significa? Evangelismo nada mais é do que você anunciar as boas novas do reino. As boas novas do reino. Algo que tem sido, de certa forma, prejudicial nos nossos dias, são os anunciadores de más notícias. E a gente não precisa ir muito, procurar muito não, basta você abrir a sua internet e procurar notícias do dia. As notícias são só as piores. Dificilmente você encontra boas notícias. E aí, já não basta a mídia falar notícias ruins, parece que nós fomos instruídos também dentro de um sistema religioso, aonde nós anunciamos as más notícias, aonde a gente anuncia que se você não se converter, você vai para o inferno. E a ênfase é no inferno. A ênfase é que você vai morrer, você vai para o inferno. Jesus está voltando e você vai para o inferno. A boa nova do reino, evangelizar, é Jesus cura, Jesus liberta, salva. Isso é boa nova. Nós precisamos restaurar, queridos. Nós precisamos restaurar. Você que está ouvindo a gente em casa, a gente precisa restaurar. As pessoas estão se perdendo hoje. Eu vou falar um pouco sobre isso à noite também, durante a mensagem.
As pessoas estão se perdendo hoje na internet, estão se perdendo na televisão. Hoje em dia a situação é séria, vamos maratonar, nada contra, eu gosto também, mas o que nos falta é ter um tempo específico para ser ministrados, enraizar a nossa vida e também ministrar a outros. A gente utiliza as redes sociais para disseminar problemas sociais. Um dia desses, um cantor evangélico aí, ele começou a publicar o número de mortes. Um cantor evangélico bem conhecido. Ele começou a publicar só o número de mortes, igual a televisão faz. Só o número de mortes do Covid. Aí não escrevia nada, só o número de morte. Número de morte. O pessoal começou a cair de pau em cima dele, tipo assim, o que você está fazendo, cara? Você está anunciando as más notícias? E aí é que você começa a parar e prestar atenção. Para que a gente utiliza a internet, irmãos? É para disseminar más notícias, para disseminar problemas? Não, vamos evangelizar. Usa o teu perfil para evangelizar. Usa o teu perfil para proclamar o evangelho. Versículos bíblicos, mensagens boas, meditações que você faz, tudo isso você pode utilizar. Mas se você pega más notícias e começa a reproduzir as más notícias, você não está evangelizando. E discipular ainda é muito mais. Discipular é você ser semelhante a Jesus e tornar o outro semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis e idôneos que vão transmitir a outros. É uma questão de reprodução, é fruto, discipulado é fruto. Discipulado é uma demonstração de fruto daquilo que você é. O apóstolo Paulo, ele diz: o que de minha parte ouviste. Paulo aprendeu de quem, irmãos? Paulo aprendeu de quem? Senão do próprio Senhor Jesus. E de sentar-se com os outros apóstolos, com os outros discípulos, para ouvir e para entender, com Barnabé, com Ananias. Ele foi discipulado, e o que ele aprendeu, ele disse: tudo que eu recebi até então, daqui para trás, eu considero como nada. Ele ainda vai mais longe, eu considero como esterco. Prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da minha fé. E ele fala para Timóteo: que você aprendeu de mim, isso você deve transmitir. Então não é tempo mais da gente reproduzir ou frutificar coisas ruins. Vamos amadurecer, e aí é o outro processo do crescimento, né? Para chegar ao amadurecimento. E falando, né, redes sociais, falando em discipulado, né, que consiste na ideia de se imitar a outro, né, mediante o que é visto, né, o que é aprendido, o que é demonstrado. A gente entra aqui no ponto 3 da lição, que é devemos demonstrar esse fruto a outros. E esse ponto o Rogério, né, ficou com o foco aqui. E Rogério, vocês estão, né, quem conhece, né, quem não conhece, vê que ele está quietinho ali, não falou nada até agora. Só que quem conhece sabe que ele é igual, sabe aqueles bonequinhos de corda? Você vai enquanto os outros estão falando, atenção, agora vai soltar. Soltou, meu, sai pulando, enfim. Agora, solta aí. Amém. Graças a Deus. É o nosso tópico 3. Ele vai dizer que devemos demonstrar este fruto a todos. E eu vou ler um pouco aqui da revista e depois quero compartilhar uma experiência com cultivo também, né? Nós tivemos uma experiência certa vez. O nosso comentarista ele vai dizer assim: este fruto e seus 9 gomos não são oriundos de nossas capacidades naturais,
e de nossos esforços. Olha só, irmãos, eu compartilho dessa visão também. Então eu vou ler de novo, os irmãos prestarem bem atenção ao que o comentarista coloca com relação à demonstração do fruto. Este fruto e seus 9 gomos não são oriundos de nossa capacidade natural e de nossos esforços, ainda que precisemos cuidar deles e desenvolvê-los, mas são-nos dados de forma sobrenatural. Portanto, a origem deste fruto é antagônica às obras da natureza caída, relacionadas na listagem anterior. As obras são da carne, mas o fruto é do Espírito. Portanto, as obras da carne são aspectos que fluem de maneira natural à velha natureza, enquanto os gomos do Espírito procedem da natureza restaurada. Não basta se dizer salvo, frequentar uma igreja e fazer parte de uma equipe ministerial. A palavra fruto aponta ao resultado verdadeiro e visível que os cristãos devem demonstrar quanto sua decisão de arrependido de seus pecados, abre um parênteses, as obras da carne, como descreve Paulo, viverem de fato uma nova vida, como João Batista de maneira firme apontou aos religiosos que queriam ser batizados sem demonstrarem tais frutos. E aí tem um versículo de referência, Mateus 3, 7 e 8, vai dizer: vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí eu queria parar um pouco e dar uma analisada no que o comentarista diz que esses gomos do fruto não são naturais. Não são naturais. Quando você pega o livro de Gálatas, Paulo, ele vai chamar a atenção, ele começa já a sua carta, ele já começa meio zangado. Se você for prestar atenção como que ele escreve, ele diz assim, ó, Gálatas no capítulo 1, no verso 1, diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele já está zangado. Ele já chega de sola no texto. Ele não chega graça e paz da parte do nosso Senhor, como é que vocês estão? Ele já chega, olha, eu sou apóstolo, não sou dos homens, sou da parte de Deus. E no decorrer da carta, ele vai falar sobre a inconstância, sobre o desejo de misturar uma coisa que é a graça com a lei. Ele vai falar de pessoas entrando no meio do evangelho com conceitos antigos e atrapalhando o bom andamento do negócio. Gálatas insensatos, né? Insensatos. E ele vai dizer aqui em Gálatas no capítulo 4, porque nós estamos lá no capítulo 5, entendeu? Mas o capítulo 4 precede o 5. E o 5 é decorrente do 4. Então no 4 ele vai dizer assim, no versículo 21. Eu não sei se os irmãos conseguem colocar ali, Gálatas 4, 21 diz: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Olha que texto interessante. Paulo, ele vai fazer uma colocação. Ele vai dizer,
existe um Abraão, existe duas mulheres e existe dois filhos. Os dois filhos são de Abraão, mas um é filho da escrava. Ele vai gerar uma descendência de pessoas aprisionadas. O outro é filho da promessa, que vai gerar uma descendência de pessoas livres. Quando a gente estuda o texto que fala sobre o fruto do Espírito, nós muitas vezes não entendemos muito bem a proclamação do Evangelho através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como o pastor falou aqui, ele é gerado de uma semente. Ele é gerado de uma semente. Ele não tem nada de particular, de seu. A terra está ali. A terra, certa feita, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador, e ele vai dizer que a terra é o nosso coração. Ele vai dizer que a terra é o nosso coração. Mas o que a terra pode produzir? O que a terra pode produzir? A terra pode produzir pimentão, pode produzir o tomate, pode produzir maracujá, mas ela também pode não produzir nada, se ela não for semeada. Então, se a terra produz, que honra há para a terra? Ela produz dela? Não, ela produz da semente. Se ela produz da semente, qual a glória que há na terra? A glória está na semente. A glória está na semente. Então Paulo, ele faz a seguinte colocação: olha, existem dois concertos. Em Abraão, existem dois concertos. Porque o povo, os caras ali da Galácia, eles estavam misturando as coisas. Eles recebem o evangelho da graça, e aí eles começam a entrar no plano da circuncisão. Olha, vocês recebem o evangelho, e agora vocês estão querendo entrar para ser circuncidado. Se você circuncidar, você aniquila a graça, você entra na lei. E na lei, ninguém se salva. Paulo, ele coloca um combate da carne com o espírito para mostrar para aquelas pessoas que são coisas extremamente distintas. Ah, mas eu sou da descendência de Abraão. Olha, você pode se considerar descendência de Abraão, mas você tem que saber de qual descendência você é. Porque existe uma descendência de Abraão que é escrava. Por exemplo, Israel é escravo. Israel não é livre. Israel, ele faz uma aliança de escravidão porque ele está debaixo da lei. O que a lei vai dizer? A lei, ela mata a carne? A lei não mata a carne. A lei aprisiona a carne. A lei, você recebe o mandamento, e o mandamento diz assim, ó: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não isso, não isso, não isso. Mas o não, ele te dá a oportunidade do sim. Você pode ou não. Então, ela vai te chamar para produzir algo. A lei, ela te chama para produzir. Mas o fruto do Espírito, ele não é produção sua. Ele é da semente. Então, é como o pastor falou, olha, a carne, ela produz. O Espírito, ele gera através de semente. Ele gera, é diferente. Entendeu, pastor? Eu não sei se os irmãos que estão nos assistindo, eles vão conseguir entender a colocação. Porque quando você vai pregar o Evangelho, o que a gente recebe a pessoa no Evangelho da graça. Vinde como estás. É o Evangelho da graça. Meu irmão, tu vem. Quem é que vai fazer a obra, pastor? Pastor. Você pesca o peixe. Você vai lá, lança e puxa e traz o peixe. Você ganhou o cara. Você ganhou. Pastor, mas eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou adulterando, eu estou roubando. Não, meu amigo. Vem para cá que Jesus vai te libertar. Aí nós vendemos o Evangelho como ele é, a graça. Depois nós queremos ensinar
aquela pessoa a não pecar. Olha, você não pode beber. Mas o cara, quando veio, ele falou, eu bebo. E aí, o que nós fazemos? Insensatamente, o que Paulo está dizendo. Vocês estão misturando graça com lei. A lei te chama para produzir. A lei quer que você não roube. A lei quer que você não mate. Através de instruções. Através de orientações. Mas é impossível. Porque Paulo vai dizer que o Evangelho, ele não é um aprendizado somente. Ele não é um aprendizado que vai gerar fruto na tua vida. Não. Paulo vai dizer que o Evangelho é transformação. Olha o que Paulo escreve. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se fosse um processo de aprendizado somente, ele escreveria talvez assim: aquele que está em Cristo está passando por um processo de transformação de criatura, uma mutação. Mas não é isso que ele diz. Ele diz que é um processo, é um estalar de dedo. Você vem, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a semente. Você recebe a semente. Aquela semente, ela pode ter um processo de maturação. Nós não estamos dizendo que todos os que vêm a Cristo é instantâneo. Existem casos assim. Rogério, essa semente, né, olhando para esse contexto, né, que você está colocando, que é recebida, que é o Evangelho, a palavra, né, de graça, vamos dizer que o plantador foi o evangelista, ou quem apresentou, quem deu a boa nova ali, no sentido de que levou a semente até aquela pessoa. Então, o que a Bíblia diz? Um planta, um rega, o outro colhe. Às vezes nós fazemos um apelo aqui na igreja: olha, você quer entregar sua vida para Jesus? Aí o cara vem na frente, a mulher vem na frente, o jovem vem na frente, entrega a sua vida para Jesus, e o pastor vai para casa. Rapaz, uau, né? O pastor gosta de falar uau, né? Uau! Ganhamos 10 pessoas para Jesus. Não ganhou nada. Colheu, mas não plantou. Não regou. Às vezes aquela pessoa está sendo semeada lá atrás. Às vezes é a avó dele lá atrás que antes de morrer deixou uma palavra no coração dele. Amigos no trabalho, amigos no colégio, amigos até na balada, irmão. Eu já vi pessoa desviada, bêbado na balada, evangelizar outro cara. O cara fala: rapaz, vou parar com esse negócio. E o cara se converte, e o que estava na balada continua na balada. O cara fala assim: rapaz, sou homem de Deus. Então, vai entender o Evangelho, irmão. Vai entender. Paulo vai dizer: olha, um planta, outro colhe, um rega. E quem dá o crescimento? É Deus. Então, nossa função, olha só, nós não podemos trocar de posição com o Espírito Santo. Eu não posso ensinar um outro homem ou uma outra mulher a não pecar pela palavra. Eu não posso abrir a Bíblia e falar: você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Está fora da minha competência. Quando eu digo para a pessoa que ela não pode fazer, eu estou chamando ela para dentro da lei. Eu estou tornando ela filha de Agar. Olha, você está ligada a Jerusalém natural, a Israel natural. Você agora vai ter que se tornar um judeu. Tu vai ter que circuncidar. E nós temos aqui o nosso pseudo-judaísmo brasileiro, né? É o nosso pentecostalismo judaizante, neopentecostalismo judaizante. O cara vem e traz uma série de coisas. Eu já vi pessoas no púlpito até com quipá. Eu já vi pessoas colocando uma manta sobre os ombros. Então eles querem pregar a graça, mas eles não querem trazer a graça. Eles pregam a graça, inserem a lei, e aí buscam o resultado. E aí, toda a discussão que a gente vê muito, né, de pode, não pode, tem até gente fazendo, né, stories no Instagram, né, perguntando: pastor, posso fazer, posso, não posso? Toda a discussão de pode ou não pode é infrutífera. Toda ela é infrutífera.
Observa só lá no Gênesis. No Gênesis, existiam duas árvores principais no Jardim do Éden. Uma árvore era a árvore da vida. Ela estava lá. A outra árvore é a árvore da ciência do bem e do mal. Qual foi a árvore que Satanás induziu Eva a comer? Por que ele não induziu comer da vida? Ele induz a mulher a provar da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque toda opinião tem o pró e o contra. Toda ela, cara. É o bem e o mal, é a ciência do bem e do mal. O cara fala assim, eu sou apaixonado por Fusca. E o outro fala, você é maluco, eu gosto de Land Rover, é alta tecnologia. Não, eu gosto de Fusca, que conserta no boteco. É uma opinião. A pessoa tem uma opinião, gosto não se discute, opinião não se discute. O homem, ele foi semeado com a árvore da ciência do bem e do mal. Então ele tem essa opinião controversa. Você vai gerar uma opinião, eu vou contradizer. A mulher, eu gosto de sapato, a outra gosta de rasteirinha. A gente trabalha com construção e com venda de imóveis. Aí tu chega lá para vender a casa está com piso preto, cara. Olha que doideira. A casa está com piso preto, lindo, aquele piso alto brilho. A mulher fala, eu odeio piso preto. Eu gosto de branco. Aí tu faz uma outra casa, bota o piso todo branco. A mulher fala, eu gosto mesmo do preto. Então o mundo, ele gira em torno da ciência do bem e do mal. Você pode tentar convencer uma pessoa e a pessoa falar que você está errado. Você fala com a pessoa assim, você não pode fumar maconha. Maconha faz mal. Aí a pessoa fala assim, a maconha vem da terra, é natural. Foi Deus que deu. O cara quer fumar maconha, meu. E ele vai dizer que é maconha. Aqui tem um pessoal assistindo. Quem já ouviu alguém falar que a maconha é natural? Olha, 1, 2, 3, 4, tem mais de 10. A maconha é da natureza, irmão. O cara está doido para fumar um beck, doido para ficar doido. Ele vai falar que a maconha é da natureza. E você não vai conseguir botar na cabeça dele. Agora, Paulo vai dizer que existe uma outra árvore para se comer, que não a árvore que tenta fazer você produzir fruto. Existe uma árvore, que é a árvore da vida, meu amigo. Quando você come ela, Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é, você não é nada. Você não é nada. Tua opinião, cadê a tua opinião? Morreu. Então Paulo ele vai falar isso. Ele vai falar, aquele que está na graça não está debaixo da lei. Aquele que está na graça crucifica a sua carne, crucifica o mandamento da lei. Não existe mais mandamento. É inaceitável. A graça não cabe mandamento. A graça não cabe opinião do A, do B, do C. A graça é semeadura do Espírito Santo na própria pessoa. Então, às vezes a gente entra, o pastor Giovanni, pastor Denilson, e às vezes as pessoas estão nos assistindo também, nós temos aquela infeliz surpresa de ver uma pessoa com 20, 30 anos de evangelho caindo da graça. Observa só. Rapaz, o fulano caiu da graça. O fulano caiu da... Ele não caiu da graça, meu amigo. Ele nunca subiu na graça. Ele foi enganado. Ele viveu um evangelho fundamentado na lei, um evangelho de proibição. Irmão, tudo é lícito então? Tudo é permitido? Existe esse debate com Paulo. Paulo vai dizer, você vai usar a liberdade da graça? Você vai se utilizar da graça para maquiar os seus desejos? E aí, vamos dar mais uma lida para a gente ver se consegue fechar a revista, né? Eu fiz algumas anotações aqui.
Eu não sei se os irmãos entenderam a diferença das duas descendências de Abraão, que foi colocado metaforicamente por Paulo. E aí no texto em Gálatas 5, Gálatas 5:16, vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha bem, irmão. Olha que nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz, de fato, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, é imperativo. Ela vai dizer: anda no espírito e você não cumpre o desejo da sua carne. Por quê? Porque você matou a carne. A lei, ela não mata a carne. A lei, ela tenta domesticar a carne. A lei, ela tenta manietar a carne. Ela amarra a carne. Quantas vezes, irmão, nós temos uma experiência desagradável de você ver pessoas que estão no convívio da igreja. Eu às vezes eu dou uma parada assim, irmão, para ver se eu acho bem as palavras, né? Porque eu sou meio tosco. Então às vezes eu tenho que pensar umas 2 ou 3 vezes qual a palavra que eu vou usar para mim poder ficar mais suave. Mas você vê, o cara está na igreja, ou a mulher está na igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, mas ele ainda luta contra um desejo. Ele luta contra o desejo. Tem alguma coisa errada. Olha só. Andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Olha o que... Aí vai discorrer sobre as obras da carne, vai falar sobre o fruto do espírito. No versículo 24, versículo 5, 24 de Gálatas, olha o que está escrito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É inconcebível dentro do Evangelho da Graça, uma pessoa que passa 10 anos dentro da igreja, 10 anos sendo ministrado com uma palavra, e ele diz assim: rapaz, eu tenho que me controlar, porque eu gosto mesmo de... Aí ele vai gerar o seu pecado, né? Cada um gera o seu pecado, de acordo com a sua concupiscência. Rogério, você falou sobre a carne, né? A gente, dentro do que você falou, como a lei, né, no caso, amarrando a carne, manietando a carne, como se estivesse punindo, né? Tentando. No aspecto de, vamos colocar assim, e aí olhando, no caso, como você falou, pessoas que já têm vamos dizer assim, uma bagagem cristã, né, já tem um conhecimento, já tem bastante tempo, né, de caminhada, mas ainda vivem nessa condição. Você falou, eu me lembrei, sabe, aquelas questão de penitências, né, pagar penitências, aonde Lutero mesmo, né, antes de ser liberto pela graça, de entender a graça de Deus, ele vivia se penitenciando, né? E quem já viu aqueles filmes, né, falam lá sobre aquelas seitas, né, do catolicismo, né, onde os padres, enfim, eles se autoflagelam mesmo, né, como se tivesse assim, para expurgar aquele pecado, aquele desejo. E espiritualmente, você estava falando assim, eu comecei a pensar nessa cena e muitas vezes a gente aqui, com anos, né, de caminhada, de conhecimento, e vivendo dessa maneira. Se autoflagelando e tentando, né, não domesticar a carne, na verdade, não entender que tem que crucificar a carne, é crucificada. Quando você
Você vê alguns filmes, né? Isso acontecia muito aqui no desenho do Pica-Pau, né, irmão? O desenho do Pica-Pau é nostálgico, todo mundo sabe, né? Só Aí cuidado tem com aquele aqueles do caras olho ali que verde, quer né? domesticar o leão no desenho do Pica-Pau. Aí ele abre a boca do leão e enfia a cabeça lá dentro da boca do leão. O que acontece com o leão? O leão fecha a boca e come o cara. O leão, ele é selvagem, mas ele pode ser domesticado. Ele pode ser amansado. Mas preste atenção, a natureza dele é selvagem. Para você manter aquele leão ali no circo ou algum tipo de espetáculo público, para você colocar aquele leão diante de algumas pessoas, você tem que primeiro criar todo um ambiente para que ele fique manso. Você tem que dar para ele 20, 30, 40 quilos de carne para ele comer. Você quer alimentar ele. Você vai criar um ambiente agradável, não pode ter barulho, não pode ter confusão. Ele não pode estar com fome, ele não pode estar com sede. Porque ele tem uma natureza. Então você está domesticando a sua natureza para um objetivo. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar assim, olha, vocês estão querendo viver uma coisa que seja bonito por fora. Vocês amansam a sua alma e quer viver por fora. É a briga da carne com o espírito. Não existe briga da carne com o espírito, meu amigo. Isso não existe. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Porque o espírito não agride a sua carne. O espírito crucifica a sua carne. A briga é da carne contra o espírito. É a carne que tenta agredir o espírito. Porque a carne, ela é violenta. O espírito, ele mata. Ele crucifica, acabou o problema. Não tem mais carne para me brigar. Agora nós vamos trabalhar em cima do amadurecimento, do fruto do espírito. Essa briga é por causa da carne. Aí o cara vai lá, amansa o leão leãozinho está bonitinho, e o cara passa a mão na cabeça do leão, e chama o leão para brincar, e o leão produz o seu espetáculo. Mas quantas pessoas estão na igreja produzindo espetáculo? Dentro dele é um leão. E tem uns leãozinhos aí, tem uns leãozinhos que eles são danadinhos, eles estão começando a se mostrar. Às vezes o cara vai em cima do púlpito, em cima do altar, e ele diz assim, irmão, eu sou crente, mas não sou bobo não, se pisar no meu pé, se tentar me dar uma, entendeu? Eu não sou bobo não. Oxe, é um leãozinho, disfarçado, mas ele está dizendo, eu sou um leão, hein? Aqueles irmãos que falam assim, pastor, eu sou desse jeito, se Jesus quiser, ele me muda, né? Não vou nem perguntar quantos irmãos já escutou isso. Não vou nem perguntar, que fica até feio. Pessoas que não foram transformadas. Elas pegam a lei, elas pegam a Bíblia, e elas começam a ler na Bíblia. Rapaz, não posso aborrecer meu irmão. Olha só. Aí ele vai se controlando. Se controlando. Jéssica está mostrando um negócio de um horário ali, Jéssica. Rapaz, falo para você, olha como é que desperta o leão no cara, né? Na hora, viu? Desperta o leão. Então, são pessoas que elas não vivenciaram uma transformação. Elas não vivenciaram aquilo. São pessoas que pegam a Bíblia e dizem assim, se você não perdoar, você não será perdoado. Aí ela fala, rapaz, se eu não perdoar, não vou ser perdoado. O que eu vou fazer? Aí encontra o irmão que está chateado e fala assim, eu te perdoo, tá, em nome de Jesus, tá bom? Com fogo no olho, né? Eu vou te perdoar, olhando no olho do cara, fulminando o outro, irmão. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer se vestir de uma roupagem. Ele quer dizer que não sofre o dano da obra da carne. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é clara, ela é enfática, ela é incisiva. Ela diz, anda pelo Espírito, e você nunca vai cumprir o desejo da sua carne. Essa pode ser a chave, no caso,
para a gente entender que isso é demonstrar frutos de arrependimento, que é falado aqui? Vamos lá. Você vai demonstrar o fruto? Você vai demonstrar o fruto? O fruto não é teu. O fruto é meu. A minha natureza não produz fruto, irmão. A minha natureza, ela produz obra. E obra da carne. Se a minha natureza não produz fruto, o fruto que em mim é gerado não me pertence. Então eu não posso me glorificar do fruto que eu produzo. Paulo vai dizer assim: você é um zambujeiro. Aí você foi enxertado na oliveira. Enxertado dentro da oliveira, você começa a produzir. Mas você não produz de você, porque você é um enxerto. Você produz da seiva da oliveira natural, da verdadeira. Então por que você está gloriando do teu fruto? Esse fruto, ô Giovanni, ele não é nosso. Ele não é meu. Ele não é para mim, como o pastor falou, ele não é para mim. Ele é para que outras pessoas entendam que ela sendo da mesma natureza que eu, ela também pode produzir. Porque eu não produzi pela minha natureza. Qual é o X da questão? Que nós vendemos um evangelho de fruto de pessoas boas. Entendeu? Estou produzindo porque eu sou bom. Eu fui transformado e agora eu sou bom. Não, rapaz, você foi transformado para produzir. Mas você, de você mesmo, você não produz. Alguém semeou uma palavra, alguém regou a palavra, alguém colheu o fruto teu, mas o fruto não é teu, é do Espírito Santo. Então, quando nós nos posicionamos na condição de produtores de fruto, por intermédio do Espírito Santo, nós dispensamos toda a glória para Ele. O problema é que nós queremos vender o fruto como se a glória fosse nossa. E o meu irmão não vai conseguir atingir. Aí eu vou frustrar ele no Evangelho. Porque eu consegui, eu parei, eu me converti, eu comecei a produzir coisas boas, mas aí eu digo que foi eu. Olha, irmão, eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Transferimos a glória de Deus, que é do Espírito Santo, para nós. E frustramos o outro irmão porque ele não conseguiu. Essa é uma grande dificuldade dentro do Evangelho. Pessoas que se dizem frustradas com o Evangelho, frustradas com a igreja. Por que elas se frustraram? Então ela, como a gente viu aí no texto, esse fato que está aí em Mateus, em referência à fala de João Batista, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, não é a pessoa que produz. Esse produzir frutos de arrependimento, como você usou o exemplo do jambuzeiro que produz um fruto. Na verdade, não é ele que produz. Ele mostra, mas quem produz é a seiva que está fluindo através dele. Então, para quem João Batista fala isso? Para uns caras que são 50, 100 vezes melhor do que eu. Ele fala para fariseus, para saduceus, pessoas que são extremamente zelosas da lei. Da aparência. Quando você olha um fariseu, meu amigo, o cara está certinho. O cara está todo enrolado de filactério, ele está com a lei na testa, ele está todo aparamentado, ele é aquele dá o dízimo, ele faz suas preces, ele está seguindo direitinho. O que João Batista diz assim? Você não produziu fruto de arrependimento, você está domesticando sua carne. É o cara que quer avançar no irmão, mas ele diz assim: eu não vou avançar porque isso não é de Deus. Cara, você não precisa você não precisa dizer para um... É como você pega uma ovelha. Pega uma ovelha. Vamos fazer a colocação da ovelha e do leão. Pega uma ovelha, coloca ali um coxo para ela cheio de mato, cheio de matinho, graminha verdinha, né? Um pasto legal para ela.
e coloca um outro coxo cheio de carne e solta a ovelha. Você não precisa dizer para a ovelha: olha, ovelhinha, não coma a carne, porque você não é carnívora. A natureza dela vai dizer: eu, por natureza, vou comer a grama, que é natureza. Quando você tira a ovelha e coloca o leão, não adianta você tentar falar com o leão para ele comer a grama, ele vai comer a carne, a natureza. Qual é o problema da lei? O problema da lei é que ela quer mudar a sua natureza, através de opiniões. Aí ela corre para o erro de Adão, na árvore da ciência do bem e do mal. Qual é a diferença da graça? A graça não trabalha com opinião, a graça trabalha com transformação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Acabou. Tudo novo. Lorena mandou aqui um comentário. Lorena. Meu Deus. Quem é Lorena? Cuidado. Mas, isso aqui é um comentário, não é uma pergunta, não. Uma das definições do dicionário era: fruto é evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro. E aí coloca: quando dizemos produzir fruto, na verdade estamos dizendo: há um poder invisível dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo poderá ver através da minha vida. Acho que perto, né, do que você falou sobre a atuação do Espírito Santo. Exatamente. Produzindo para que todos vejam a árvore que dá fruto para que outros se alimentem. Vamos entrar aqui no ponto 4, Rogério. A Jéssica mostrou. A Jéssica daqui a pouco vai levantar a placa lá. A gente vai limite aí. Vamos lá. Devemos constantemente desenvolver esse fruto dentro de nós. Mais uma vez, reforçando, né, que o desenvolvimento, né, na verdade, assim, produzir o fruto, né, não sou eu, né, você, o Espírito Santo, que produz esse fruto dentro de nós. Vamos falar um pouquinho sobre essa conclusão aqui, Rogério? Vamos. Olha só, devemos constantemente desenvolver esse fruto dentro de nós. Aí fica a pergunta: poxa, se não é eu que faço, como é que eu vou desenvolver? Não é? Parece que a Bíblia agora se confundiu, ela entrou em conflito. Observe, irmão, que mesmo o Espírito Santo, ele agindo dentro de você, ele não te priva dos teus sentidos. Ele não te priva. Ele não te castra. Ele não tira a sua opinião. Ele deixa você estar ali. Ele simplesmente te transforma. Mas existe uma sedução da carne, tá? Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: uma ovelha, ela pode até cair na lama, mas somente um porco vai ficar rolando na lama. Então você é uma pessoa nova, é uma pessoa transformada, mas existe um cara que trabalha contra nós, que é o diabo. O diabo, ele não tem nada a perder, ele manda a investida, né? Já viu aquelas pessoas que ficam te ligando? Aquilo não é de Deus, o cara fica te ligando, oferecendo empréstimo consignado para aposentado que já está devendo tudo. Aí tu fala: meu amigo, eu estou devendo tudo. Ah não, mas a gente quer tentar, vamos tentar. Então o diabo, ele fica naquele telemarketing ali. Todo dia ele quer te vender a carne. Todo dia ele quer te vender a carne. Então cabe a você desenvolver o fruto do Espírito como? São duas torneiras, irmão, no teu coração. Tu fecha a da carne e abre a do Espírito. E deixa o Espírito liberado. Né? Certa vez um mestre, doutor da lei, foi ter com Jesus e falou assim: mestre, eu sei que o Senhor é de Deus, porque se o Senhor não fosse de Deus, ninguém fazia o que o Senhor está fazendo aí se não for de Deus. E Jesus já dá logo um checkmate nele e fala assim: olha só, eu já vou logo te falar, tu tem que nascer de novo. Para você entrar no reino de Deus, para você ver as coisas de Deus, tem que nascer de novo. Ah, então eu vou reencarnar, porque alguns judeus acreditavam em reencarnação. Então eu tenho que reencarnar, entrar na barriga da minha mãe? Não, você tem que nascer de novo e ser guiado pelo Espírito. Então aquele que nasce de novo, qual é a força que ele faz para desenvolver o Espírito? É quase nada. Ele só se solta. É como você está numa correnteza e você está querendo ir a favor da correnteza. Qual é a força que você faz? Você só vai flutuando, irmão. Agora, se você resolve
nadar contra a correnteza, aí você tem que se esforçar. Você está nadando contra. Mas se você está indo a favor de Deus, se Deus é contigo, se esse é um projeto de Deus, se Deus está trabalhando, é plena confiança. Olha, eu não vou me mexer. Eu não posso fazer nada que vá acrescentar ao amor de Deus, e não posso fazer nada que venha diminuir o amor de Deus. Ele está ali, é implícito. Por consequência, nada que eu faça, aí cabe um erro de entendimento, nada que eu faça vai adiantar o fruto de Deus na minha vida, irmão. Eu vou consagrar 40 dias, não vai adiantar. Eu vou consagrar 50, não vai. É um processo, é um tempo determinado de Deus para que esse fruto vá amadurecendo. É um processo de Deus, não, é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O entendimento de fazer Y ou X é um entendimento da lei. Sobe 2 caras no monte e vão orar a Deus: Senhor, eu não sou como esses publicanos aí, ó. Olha o que eu faço, eu oro todo dia, eu jejuo, eu consagro, eu dou meu dízimo, eu vivo bem. E aí o publicano vai dizer, bate no peito e fala: eu não consigo, eu sou um cara terrivelmente errado, eu não sei o que fazer. E a Bíblia faz a pergunta: quem desce justificado? É aquele que diz que não tem nada para fazer, quem vai fazer é Deus. Então o erro talvez do Evangelho é você vender a força própria, a justificativa, a lei, o mérito na salvação. Nós queremos mérito. Por que aquele cara expulsa demônio, pastor? Porque ele é mais consagrado. Ele não expulsa demônio porque é mais consagrado, ele expulsa pelo mesmo nome que eu expulso, é o nome de Jesus. E aí quando você vai expulsar um demônio, o demônio fala assim na tua mente: como é que você vai expulsar? Você não consagrou. Entra o conflito. Mas quando você está na graça, você diz assim: eu não consagrei, mas não sou eu que expulso, é Deus, é uma coisa que aconteceu, agora tu vai ter que sair. A autoridade é do nome de Jesus. A autoridade é do nome de Jesus, a graça é por Jesus. Então assim, o fato de você amadurecer constantemente e desenvolver esse fruto, não é teu, é uma ação do Espírito Santo, no seu tempo, não é teu mérito. Algumas pessoas, elas vão deixar de praticar algo, mas não é porque o pastor disse que não pode, é porque o Espírito Santo falou: olha, desse jeito não está legal para mim, vamos dar uma melhorada. O que o Espírito Santo vai pedir para uma pessoa, não vai pedir para mim. Então esse processo, esse desenvolvimento, ele vem naturalmente. Olha só, tem uma referência, Romanos 6:22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então veja, o processo é esse: libertado do pecado, transformados em servos de Deus. Você já foi transformado. Agora, esse processo de amadurecimento, nós podemos colocar uma escada, vamos dizer assim, imagina uma escada do primeiro até o 10º degrau, e que Deus tenha determinado um nível para você ali no degrau de número 5. Olha, aqui vai ficar bom para o Rogério, é o 5. O que eu posso fazer que vai me colocar no 6? Nada. E o que eu posso deixar de fazer que vai me jogar para o 4? Nada. É um processo de Deus. Aí você vai falar assim: não, Rogério, quanto mais você se esforça, mais tu cresce. Não, aí tu deu mole. Mais oração, mais poder. Mais oração, mais poder, mais força, mais unção. Olha bem, a Bíblia diz assim: um homem saiu, deixou sua fazenda, chamou 3 caras, 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Quem ganhou mais? O de 5, o de 2 ou de 1? Todos eles ganharam 100%, porque a Bíblia diz: segundo a sua capacidade de administrar.
Então Deus verificou a capacidade e falou, esse aqui tem capacidade para 5, vou dar ele 100% da sua capacidade. O de 2 deu 100% da capacidade, o de 1 deu 100%. O de 5 produz 100% a mais, o de 2 produz 100% a mais. Deus trabalha com porcentagem. Então, às vezes você está no degrau de número 5, mas você está 100% completo de Deus. O problema é que o evangelho atrofiado, ele te vende a imagem que o 5 é ruim e o 10 que é bom. Tu não foi chamado para o 10, tu foi chamado para o 5. Seja um 5 completo, não seja um 10 faltoso. E aí nós criamos um âmbito desagradável dentro da igreja. Nós vendemos a 10ª posição, lá em cima. Aí é o ambiente propício para se manifestar a obra Aí vem a da lei, carne. aí vem a carne. Disputas, O espírito de partidarismo. emulação, ira, inveja. E aí, meu irmão, é o cenário perfeito para a carne. Aí você começa a vender uma coisa que não é da graça. A graça é contentamento. Meu amigo, não foi eu que ganhei a salvação. Foi Deus que me deu. Tá bom, parceiro. Acabou. Então nós devemos nos contentar. A Bíblia diz, ó, Deus chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para ministros, um para ensinar, o outro para cuidar, o outro para fazer, cada um no seu quadrado. E se todo mundo, imagina num corpo que todo mundo quer ser cabeça, um cabeção, grandão, cheio de cabeça agarrada, entendeu? É um monstro. Então o evangelho, ele não é monstro, ele são partes pequenas de um grande corpo, todas funcionando de acordo, tudo direitinho, em harmonia. A questão do fruto do Espírito, ela é do Espírito. A semente não é nossa. O máximo que nós podemos fazer é deixar o nosso coração livre de pedra, livre de espinhos, tirar ele do sol, colocar na sombrinha, deixar o coração preparado para que o Espírito Santo venha. Porque toda vez que você diz para mim que se eu fizer X, eu vou produzir mais para Deus, por conta própria, aí tu vê as pessoas se matando, cara. Aí a pessoa vai, certa vez, eu preciso encerrar, hein? Eu vou encerrar. Sim. Mas estamos no horário, 10h45 certinho. Uma vez um amigo meu, encontrei com ele estava há 45 dias no monte, pastor. Baixada Fluminense tem muito isso, né? Terra boa ali de Caxias, aquela áreazinha de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu. O pessoal vai para o monte, cara. Eles acampam no monte. Moço, tem alguma coisa aí para o monte? Não tem nem contra nem a favor. Quem quer ir vai, quem não quer fica. O cara ficou 45 dias no monte. Ele falou assim, rapaz, fiquei 45 no monte, consagrando e jejuando e tal. E eu falei, quantas almas tu ganhou no monte? Não subi para ganhar alma, subi para consagrar. Foi, se tivesse ficado 45 dias na Praça do Pacificador entregando folheto, tinha ganho pelo menos umas 10. É ponto de vista. É um ponto de vista. Ele vai dizer que é muito bom ir para o monte, eu vou falar para ele que não vale nada para mim. Então o Espírito, a graça e a salvação, ela não é esse tipo de combate. É o Espírito Santo que diz para você o que é bom. Olha, isso aqui me agrada, isso aqui na sua particularidade. E aí você vai crescendo. E você vai gerando fruto, o fruto vai crescendo, as pessoas vão vendo, olha, aquele cara melhorou. E as pessoas vão se alimentando do nosso fruto, que não é nosso, a gente só pega o crédito, mas não é nosso, entendeu? Não pode, né? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Vou ler mais uma vez aqui aquele versículo para gravar na mente e no coração. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavras de Jesus para nós, e hoje a gente aprendeu, entendeu aqui, que essa produção do fruto é totalmente do Espírito habitando em nós, não depende de nós. E o dar muito fruto, conforme o Rogério falou agora nesse final, segundo a proporção que nos foi dada, cada um de nós tem a sua medida dada por Deus. E dentro dessa proporção é que dê muito fruto, mas esse fruto é produzido pelo Espírito. Só para a gente fechar, eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma experiência que eu tive. Eu já falei isso uma vez na classe, quando a gente estava ainda, né, em classe separada, a classe dos homens.
Houve um momento que eu vivi uma crise mesmo, sabe? E em geral, sabe? Na minha vida. E naquele momento eu comecei a ter muitas incertezas, não saber direção a tomar, decisões a tomar. Comecei até mesmo a me achar, vamos dizer assim, olha, fiz tudo errado, né? Deu tudo errado, tomei as decisões erradas, agora deu ruim, Deus, né, não segui aquilo que Deus queria para mim. E a minha vida começou de fato, em todas as áreas, foi minguando, sabe? É como se aos poucos eu não notava isso, não percebia isso, mas é como se eu estivesse num processo de morte, realmente. E aí eu entrei, né? Não sei dizer para os irmãos assim, se eu entrei de fato num processo ou depressão própria, mas eu sei que eu iniciei assim, um caminho escuro. E aí, naquele momento, eu estava lá no Rio, na casa do meu irmão, e meu irmão faz aniversário junto com a minha avó. E já tinha um tempo que a gente não via, né, a nossa avó. E a gente se juntou, ó, depois do trabalho, vamos para lá. Vamos pegar o carro, vamos para lá para visitar ela. Beleza, fomos. Chegamos lá, né, aquela coisa, minha avó toda feliz que a gente estava ali e tal. Tinha, né, outros parentes também. E a gente foi criado lá, né, na casa que a minha avó mora. E tem árvores, né? E tem uma mangueira lá enorme. Aquela manga carlotinha, né? Aquela manga que é muito boa, eu gosto pra caramba. E aí, assim, estava na época de dar, né, a estação da manga. E a minha esposa, ela, né, apaixonada por manga. E se ela souber que eu vou na casa da minha avó nessa época e não levar manga para ela, é um processo sério dentro de casa. E aí eu perguntei, né, para minha avó, eu olhei assim, não vi, né, muita fruta. E ela falou, esse ano não deu muito não. Esse ano deu pouco. Eu falei, poxa, mas o que aconteceu, né? A árvore, né, tá aí, tá vistosa, grandona e tal. Não aconteceu não, filho. Subiu uma trepadeira na árvore e ela tomou a copa da árvore todinha. E ela não deu, sabe, fruto conforme ela dava. E ela dava muito fruto, dava muita manga. E aí eu olhei assim, aí meu irmão virou para mim e falou assim, Giovanni, lembra, cara, dessa árvore quando a gente era criança, que teve uma época, eu lembro, sabe, nitidamente disso, que deu uma tempestade, uma ventania, e a árvore, assim, ela ainda era nova, né, então estava mais flexível, e, cara, o vento quase que dobrava, sabe, a parte de cima da árvore, assim, a gente achou que a árvore ia cair em cima da casa, ficou todo mundo com medo, e ela ia e voltava, e não quebrou. Permaneceu, continuou crescendo, continuou frutificando. Aí ele falou, cara, você lembra, a gente viu nessa árvore aí, dobrando, parecia quebrar. Agora uma plantinha sobe e começa a minar ela, começa a matar ela. Cara, na hora, sabe que aquela descarga do alto assim do Espírito Santo, o Espírito Santo falou, é isso que está acontecendo com você. Você já resistiu por processos bem dolorosos, já passou por dificuldades grandes, já foi colocado à prova, sabe, de resiliência mesmo, a ponto de se dobrar, você continuou de pé, mas uma plantinha, uma raiz, e aí pode ser de repente uma raiz de amargura, que eu entendo isso hoje, subiu, brotou, tomou a sua mente, você parou de frutificar. Se você continuar nesse processo, você vai morrer. Na hora, o Espírito Santo me despertou, e aquilo ali foi o meu despertamento para sair daquele caminho escuro que eu estava entrando. E pela glória de Deus e a graça de Deus, estou aqui com os irmãos hoje. E a vontade do Senhor é que nós possamos dar muito fruto para a glória de Deus e sermos assim reconhecidos como discípulos de Jesus. Então todas as dificuldades da vida, elas, como a gente falou, são um ambiente perfeito num ponto de vista carnal, para manifestar obras do Espírito e para permitir amargura, porque você vai ficar com raiva, você vai ficar irado, você vai querer vingança, você vai promover partidarismos, separações, enfim. Agora, no ponto de vista espiritual, é o ambiente perfeito para que o Espírito manifeste o fruto do Espírito, para que outros provem, para que outros sejam alimentados, para que outros sejam saciados. Então, hoje, vocês aqui, você em casa, se, mediante tudo isso que a gente conversou hoje, que eu falei agora aqui no final, se você consegue se identificar nessa condição, se você, em algum momento, está sentindo que a sua vida
estagnou no sentido espiritual mesmo, se tem coisas tomando conta da sua mente, ideias que não vêm de Deus, sentimentos que não vêm de Deus, não são do Espírito Santo, nesse momento eu quero te convidar a orar conosco e pedir ao Senhor libertação, clareza, limpeza, para que você dê muito fruto. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua presença conosco e em nós, Senhor, em tudo que o Senhor tem feito aqui nas manhãs de domingo, e que o Senhor continue reverberando no nosso coração, Senhor, repetindo dia a dia, como o Senhor falou do seu Espírito Santo, que vai nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, dia a dia, Senhor, e que possamos, Senhor, ter um coração limpo para que possamos te ver, Senhor. Que possamos ter um coração limpo para que seja propício ao crescimento, à produção do Teu Espírito, desse fruto do Teu Espírito, para manifestar essas virtudes, para que outros sejam alcançados, para que possamos também semear outras vidas e outras vidas também possam frutificar para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus, limpa, Senhor, das nossas mentes, da mente do meu irmão, da minha irmã em casa ou aqui, do coração deles, qualquer raiz de amargura, Senhor, qualquer ideia, qualquer pensamento maligno, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha e que limpe como jardineiro. Limpe, Senhor, a nossa árvore e que continuamos e possamos prosseguir em frutificar mais e mais para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus te agradecemos e te bendizemos. Amém.